Graça e paz em Jesus, amém? Estamos aqui em nossa aula dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, chegando aqui em nossa terceira parte de nossa aula, amém? E é interessante, nós até falamos aqui, até na parte anterior, na questão de Filipe e o eunuco, e agora no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós temos a conversão de Saulo, que também se chama Paulo. A conversão dele, entendeu? E é interessante para nós, né? Temos ali a questão de que Paulo ele ficou cego, né? Irmãos, pelo amor de Deus, não está escrito na Bíblia que Paulo caiu do cavalo. Estou aqui com o capítulo 9 aberto, a conversão dele. Não tem escrito. A conversão dele também é relatado mais duas vezes, em Atos capítulo 22 e em Atos capítulo 26. Esse negócio de ouve um pregador ou alguém falar e fica repetindo sem conferir na Bíblia, não dá, tá bom? Vamos lá. Capítulo 9, Paulo, né? Até então chamado pelo nome hebraico Shaul, ou Saulo, né? Ele se converte, ele fica cego, vai até Damasco e o encontro grande que ele teve com Jesus, né? Depois vai para Damasco, aí Deus levanta um homem de Deus chamado Ananias para ir de encontro a Paulo e para orar por ele e Paulo ser batizado, amém? Então Paulo ele começa a pregar em Damasco. E os judeus lá estavam lá querendo matar Paulo, lá em Damasco. Aí os irmãos, discípulos, pegaram Paulo, desceram ele pela muralha de Damasco num cesto à noite, para Paulo escapar, porque o pessoal falou assim, se ele for passar em alguma porta aqui, a gente mata ele, cara. Que o cara até então ele perseguia o pessoal aí da seita aí, e agora ele está pregando desse Jesus, dessa seita aí, não pode, vamos matar ele. Então Paulo escapa numa cesta, entendeu? Aí Paulo ele vai para Jerusalém e depois vai para Tarso. É interessante, lendo a Bíblia assim, parece um negócio rápido. Ele se converte aqui no capítulo 9. E quando chega o capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Só tem uma coisa, irmãos. Parece que foi rápido. Mas quando você lê o livro de Gálatas, ali no início, Paulo vai contando, você vai ver que Paulo demorou 17 anos. 17 anos de preparação. 17 anos na escola de Deus para poder começar a fazer a obra de Deus. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, irmãos. Com relação a Paulo, eu escrevi aqui no quadro: o ministério de Paulo, confins da terra, primeira viagem missionária, capítulo 13 até o capítulo 14, versículo 28. O concílio de Jerusalém, capítulo 15, do versículo 1 ao 35. Aí nós temos a segunda viagem missionária, que foi o capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 22. Temos a terceira viagem missionária de Paulo, terceira,
capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 14. Temos a prisão de Paulo, quando Paulo foi preso. Capítulo 21, versículo 15, até o capítulo 26, versículo 32. E temos a viagem de Paulo a Roma, que vai do capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 16. Temos uma boa caminhada, né? O que eu peço aos irmãos, leiam a palavra de Deus, entendeu? Antes de acontecer a primeira viagem missionária, nós temos um pouco mais aí, após a conversão de Paulo, alguns acontecimentos, o crescimento da igreja, entendeu? A ressurreição de Dorcas. Temos o capítulo 10, o centurião Cornélio, em que Deus ele levou Pedro até aquele caminho ali, até encontrar-se com ele e sua família. O Cornélio, que não era judeu, entendeu? Então, o centurião Cornélio. E no capítulo 11... os apóstolos, a turma, se reúne e eles vão querer dar uma apertada em Pedro, porque Pedro ele batizou a família de Cornélio, né? Como é que você batiza uma pessoa que não é judeu? Que negócio é esse, Pedro? Aí Pedro olha para os irmãos, conta a história toda e fala, gente, como que eu negaria a água a quem o Senhor não negou o seu Espírito? O pessoal, quando ouviu isso, se acalmou. Realmente, se o Senhor não nega o Espírito dele, o Espírito Santo, como é que nós vamos negar o batismo nas águas? Não tem como negar o batismo nas águas. É isso? Nós temos aí no capítulo 12, Herodes perseguindo a Tiago e a Pedro. E nós vemos aí que, nesse capítulo 12, Tiago, que foi irmão de João, filho de Zebedeu, Tiago foi morto. Tá aqui nesse capítulo 12 aqui. Fala que Herodes, versículo 1, capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, versículo 2, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, nós vemos Tiago, apóstolo, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de João, sendo morto no capítulo 2. Um pouco mais à frente, você vai ver Tiago presidindo a igreja. Só que agora não é o Tiago, irmão de João, discípulo, apóstolo, que Tiago já foi morto aqui. É o Tiago, irmão do Senhor. É o Tiago que escreveu a sua epístola, a epístola de Tiago. É irmão do Senhor. Ok? Assim como Judas, que escreveu antes de Apocalipse, ele não é o Judas Iscariotes, é o Judas, irmão do Senhor. Ok? Então nós estamos conversados. Amém? Vamos lá. Capítulo 13. Sim, nós temos o grande livramento de Pedro da prisão no capítulo 12. E nós temos a primeira viagem missionária no capítulo 13, que vai Paulo
Barnabé e João Marcos. E João Marcos, logo aqui no início, aqui, ele volta, ele mete o pé e larga Paulo e Pedro pregando, né? Anunciando a primeira viagem missionária, pregando o evangelho, sozinho os dois. Abandona os dois, o João Marcos, né? E aqui é que nós temos aquela passagem que eu li, capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, né? Repreendendo ali Elimas, o mágico. Entendeu? Irmãos, em toda essa viagem missionária, eu aconselho os irmãos a analisarem, a lerem, entendeu? A se aprofundarem. Nós temos 3 viagens missionárias. A viagem da prisão de Paulo a Roma, eu já vi algumas pessoas citando que foi uma 4ª viagem missionária, né? Eu não ensino assim. Foram 3 viagens missionárias e a viagem da prisão de Paulo a Roma. Amém? Ele deixou de fazer missões? De maneira alguma. Deus deixou de usar Paulo? De maneira alguma. Lucas estava com Paulo? Estava. Irmãos viajaram nesse navio da prisão de Paulo? Com certeza viajaram. Lucas estava ali, né? Mas não é contado como uma viagem missionária, mas a viagem da prisão de Paulo. Amém? Eu quero dar uma pausa aqui nesse momento desse vídeo e nós vamos dar uma continuidade aqui, rapidinho aqui. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Estamos aqui juntos. Glória a Jesus por isso. Graças a Deus.